Cerimonial da Marinha. Título 1. Considerações gerais. Capítulo 1. Propósito e conceituação básica. Artigo 1. Propósito. Estabelecer os procedimentos relativos ao cerimonial naval, a serem observados pela Marinha do Brasil, MB. Artigo 2. Responsabilidade pelo cumprimento. É dever de todo militar da Marinha que estiver investido de autoridade fazer cumprir este cerimonial, exercer fiscalização quanto ao modo pelo qual seus subordinados o cumprem. Artigo 3. Não observância do cerimonial. As prescrições deste cerimonial somente podem ser modificadas nas seguintes circunstâncias. 1. Quando o Ministro da Defesa, o Comandante da Marinha, Charlie Mike, ou o Chefe do Estado-Maior da Armada, SEMA, assim o determinar. 2. Quando aquele a quem forem devidas honras dispensá-las em atendimento às conveniências do serviço. E 3. Quando, no estrangeiro, o comandante de força ou de navio determinar sua alteração, de acordo com os costumes locais, e desde que não haja grave prejuízo ao serviço. Artigo 4. Cadeia de comando. Cadeia de comando é a sucessão de comandos vinculados a um comando superior, por subordinação militar, em ordem imediata e direta. Artigo 5. Almirante. Neste cerimonial, a denominação almirante refere-se ao círculo de oficiais generais em tempo de paz, compreendendo os postos de almirante de esquadra, vice-almirante e contra-almirante, a menos que especificamente aplicado ao posto de almirante. Artigo 6. Comandante. Neste cerimonial, a denominação comandante significa o oficial de marinha investido no cargo de comando. Artigo 7. Não são prestadas honras. Não são prestadas honras pela organização militar, OM, ou por militar, nas seguintes circunstâncias. 1. Em faína geral, de emergência ou de evolução decorrente de manobra ou exercício. 2. Durante qualquer atividade cuja paralisação, mesmo que momentânea, possa afetar a segurança de pessoal ou material. E 3. Durante o cerimonial à bandeira. Artigo 8. Não são prestados toques, continências e salvas. Não são prestados toques, continência de guarda e salvas. 1. A qualquer autoridade, na presença de outra a quem caibam honras superiores, exceto durante transmissão de comando. 2. No período compreendido entre o arriar e o hastear da bandeira nacional. E 3. Durante funeral ou em dias de luto oficial, por motivos que não os previstos como honras fúnebres, a menos que especificamente autorizado pelos comandantes de distrito naval. Artigo 9. Toques de corneta. Os toques de corneta são os previstos no Manual de Toques, Marchas e Hinos das Forças Armadas. Artigo 10. Ausência de corneteiro ou bandas. Nas OMs em que não existir ou não estiver disponível corneteiro ou banda, são cancelados os toques, exórdios e hinos previstos ao longo deste cerimonial, para serem por eles executados, mantidos os toques de apito. Artigo 11. Justificativa por honras não prestadas. Quando, por qualquer circunstância, deixarem de ser prestadas a qualquer autoridade honras a que tenha direito, deve ser-lhe apresentada, antecipadamente ou sem demora após o evento, a devida justificativa. Artigo 12. Amarra. Neste cerimonial, denomina-se amarra a unidade de distância, cujo valor é de 200 jardas. Artigo 13. Horário. O horário citado neste cerimonial refere-se à hora local. Artigo 14. Correspondência oficial. A correspondência oficial da MB emprega a terminologia usada neste cerimonial. Artigo 15. Aplicação às unidades aéreas de fuzileiros navais e forças. As disposições deste cerimonial referentes às OMs de terra aplicam-se às unidades aéreas e de fuzileiros navais, aos respectivos comandos de força e às instalações terrestres da esquadra e forças navais, exceto quando determinado em contrário. Artigo 16. Navios-museu. As disposições deste cerimonial aplicam-se aos navios-museu, no que for praticável e quando as circunstâncias o indicarem, como se estes fossem navios incorporados à armada. Artigo 17. Comandante da Marinha.
As honras e o pavilhão previstos para o Charlie Mike são estabelecidos em decorrência de exercer o comando, a direção e a gestão da Marinha. Artigo 18. Honras de posto acima. É privativo do Presidente da República conceder, em casos excepcionais, como reconhecimento a relevantes serviços prestados à Marinha e ao país, honras de posto acima, a militares da reserva ou reformados. Artigo 19. Guarda de honra. Guarda de honra é tropa armada postada para prestar homenagem às autoridades militares e civis que a ela tenham direito. Para as guardas de honra serão cumpridas as disposições do Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial das Forças Armadas. Em nossos estudos aprendemos que 1. O propósito deste cerimonial é estabelecer os procedimentos relativos ao cerimonial naval, a serem observados pela Marinha do Brasil, MB. 2. É dever de todo militar da Marinha que estiver investido de autoridade fazer cumprir este cerimonial, exercer fiscalização quanto ao modo pelo qual seus subordinados o cumprem. 3. As prescrições deste cerimonial somente podem ser modificadas nas seguintes circunstâncias: a. Quando o Ministro da Defesa, o Comandante da Marinha, Charlie Mike, ou o Chefe do Estado-Maior da Armada, SEMA, assim o determinar. B. Quando aquele a quem forem devidas honras dispensá-las em atendimento às conveniências do serviço. E. C. Quando, no estrangeiro, o comandante de força ou de navio determinar sua alteração, de acordo com os costumes locais, e desde que não haja grave prejuízo ao serviço. 4. Cadeia de comando é a sucessão de comandos vinculados a um comando superior, por subordinação militar, em ordem imediata e direta. 5. Neste cerimonial, a denominação almirante refere-se ao círculo de oficiais generais em tempo de paz, compreendendo os postos de almirante de esquadra, vice-almirante e contra-almirante, a menos que especificamente aplicado ao posto de almirante. 6. Neste cerimonial, a denominação comandante significa o oficial de marinha investido no cargo de comando. 7. Não são prestadas honras pela organização militar, OM, ou por militar, nas seguintes circunstâncias: a. Em faína geral, de emergência ou de evolução decorrente de manobra ou exercício. B. Durante qualquer atividade cuja paralisação, mesmo que momentânea, possa afetar a segurança de pessoal ou material. E. C. Durante o cerimonial à bandeira. 8. Não são prestados toques, continência de guarda e salvas. A qualquer autoridade, na presença de outra a quem caibam honras superiores, exceto durante transmissão de comando. B. No período compreendido entre o arriar e o hastear da bandeira nacional. E. C. Durante funeral ou em dias de luto oficial, por motivos que não os previstos como honras fúnebres, a menos que especificamente autorizado pelos comandantes de distrito naval. 9. Os toques de corneta são os previstos no Manual de Toques, Marchas e Hinos das Forças Armadas. 10. Nas OMs em que não existir ou não estiver disponível corneteiro ou banda, são cancelados os toques, exórdios e hinos previstos ao longo deste cerimonial, para serem por eles executados, mantidos os toques de apito. 11. Quando, por qualquer circunstância, deixarem de ser prestadas a qualquer autoridade honras a que tenha direito, deve ser-lhe apresentada, antecipadamente ou sem demora após o evento, a devida justificativa. 12. Neste cerimonial, denomina-se amarra a unidade de distância, cujo valor é de 200 jardas. 13. O horário citado neste cerimonial refere-se à hora local. 14. A correspondência oficial da MB emprega a terminologia usada neste cerimonial. 15. As disposições deste cerimonial referentes às OMs de terra aplicam-se às unidades aéreas e de fuzileiros navais, aos respectivos comandos de força e às instalações terrestres da esquadra e forças navais, exceto quando determinado em contrário. 16. As disposições deste cerimonial aplicam-se aos navios-museu, no que for praticável e quando as circunstâncias o indicarem, como se estes fossem navios incorporados à armada. 17.
As honras e o pavilhão previstos para o Charlie Mike são estabelecidos em decorrência de exercer o comando, a direção e a gestão da Marinha. 18. É privativo do Presidente da República conceder, em casos excepcionais, como reconhecimento a relevantes serviços prestados à Marinha e ao país, honras de posto acima, a militares da reserva ou reformados. 19. Guarda de honra é tropa armada postada para prestar homenagem às autoridades militares e civis que a ela tenham direito. Para as guardas de honra serão cumpridas as disposições do Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial das Forças Armadas.